Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e a taxa Selic disparou de novo. Então a gente precisa sim se preparar para esse cenário novo que está acontecendo e nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar então algumas opções interessantes e detalhe, fundos imobiliários. E aí, me diz, vale a pena investir em fundos imobiliários agora? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Fundos imobiliários é uma boa? Nesse vídeo eu vou te mostrar detalhes muito importantes sobre a taxa Selic, sobre a inflação e os investimentos em fundos imobiliários, tá? Mas já deixo um spoiler aqui que acho que a gente pode estar passando pela maior oportunidade, pela melhor oportunidade aí dos últimos 10 anos de comprar bons fundos imobiliários aí muito baratos, tá bom? Então me acompanha aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, galera, então importantíssimo, né? A gente sabe que a taxa Selic é a grande régua, é o grande comparativo do mercado financeiro, principalmente quando a gente fala de investimentos, e a taxa Selic subiu de novo, né? Era 10,75% ao ano e o Banco Central determinou agora que é 11,75% ao ano. Talvez você já tenha assistido algum vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, mas eu não sei se você já se atentou que já está contratada, digamos assim, uma nova alta de mais 1% ao ano ali na próxima reunião, que vai ser em maio de 2022. Você não viu ninguém falando sobre isso? Então eu vou compartilhar minha tela aqui, porque lá no site do Banco Central, no relatório, né? Então você vê aqui, ó, Copom eleva a Selic para 11,75, isso você já sabe, mas esse parágrafo aqui, ele diz o seguinte, ó, para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude, ou seja, mais um ponto percentual ali. Então já pode imaginar que a taxa Selic está 12,75, porque logo vai ter esse aumento. E detalhe, hein, tem muita gente falando que no final de 2022 vai estar mais alto ainda, tá? Vou até colocar aqui dentro do Instagram da Toro Investimentos, né, que é a corretora que eu uso aqui no Brasil. Olha esse post que eles colocaram aqui, ó. Então tá aqui 11,75 agora. Nessa outra imagem aqui, nossos especialistas acreditam que a Selic pode atingir no mínimo 13% ao ano ali no final de 2022, tá? Então não tem mais ninguém que imagina que a Selic vai ficar baixa nesse ano, tá? E deixa eu aproveitar também que eu mostrei aqui o site da Toro, né? O Instagram deles, eles são parceiros aqui do canal. Eu sempre gosto de falar, por quê? Porque a gente está com uma promoção aí na nossa parceria, que todo mundo que abre e ativa a conta lá na Toro, que é a corretora que eu uso aqui no Brasil, vai ganhar meu livro gratuitamente na sua casa, tá bom? Então, eu deixo sempre o link aqui na descrição, porque você pode ganhar esse livro aqui de graça. Pelo correio a gente envia, e aí você tem uma corretora taxa zero também para investir tanto em tesouro direto, como eu vou falar no vídeo de hoje, fundos imobiliários que estão bastante interessantes, eu invisto pela Toro e recomendo, beleza? Agora vamos voltar então para esse cenário de taxa Selic. Altíssimo, né? Isso daí ninguém tem dúvida. Mas talvez você esteja se perguntando aí, quais são as opções então interessantes para a gente investir agora? Óbvio que a gente vai ter que falar de renda fixa, né? Porque renda fixa fica mais interessante sim, né? Com taxa Selic alta. Eu sou totalmente defensor de uma carteira diversificada, falo de renda fixa aqui no canal há muito tempo, né? Então, todo mundo tem que ter, né? Como o pessoal aqui na internet gosta de falar, né? Quem não tem renda fixa é louco, né? Mas não é só nesse momento, é um portfólio de investimentos como um todo. Então a gente vai falar um pouquinho de renda fixa também, só que eu quero detalhar para vocês agora o cenário para os fundos imobiliários, tá bom? Então a gente tem fundos imobiliários de papéis, de tijolos, a Selic influencia isso tudo, tá bom? Então vamos trazer esses dois cenários, tá? O primeiro deles é que alguns fundos imobiliários, principalmente os de papéis, alguns deles podem começar a render mais também com o aumento da Selic, tá bom? Então já é o primeiro alerta que eu faço aqui, não saia vendendo seus fundos imobiliários, porque a gente vê até essa correlação, né? Quando aumenta a taxa Selic, muita gente foge dos fundos imobiliários para ir só para investimentos de renda fixa. Não é interessante fazer esse movimento, tá? Esse movimento de manada, digamos assim. É importante ter renda fixa? Sim. Só que os fundos imobiliários continuam sendo interessantes, e aí a gente tem dois pontos. Alguns deles ficam muito baratos, né? Então gera uma grande oportunidade de comprar barato, e outros deles podem até render mais, como os fundos de papéis.
Deixa eu te explicar aqui, compartilhar a minha tela com vocês, porque tem um fundo imobiliário muito grande, muito conhecido, que é o KNCR11, tá? Que eu até estou com o relatório gerencial aberto aqui, óbvio que não é nenhuma recomendação de compra, mas aqui dentro do relatório a gente já começa a ver alguns objetivos do fundo, então ele rendeu, olha só, 107% do CDI líquido de imposto de renda, tá? Então esse é um fundo imobiliário que ele costuma seguir a taxa Selic. Por quê? Porque ele tem muitos contratos dentro dele que são atrelados ao CDI, né? Quando a gente fala de CDI e taxa Selic, é praticamente o mesmo valor. Então, se a Selic sobe, o CDI sobe. E aí, esse fundo imobiliário aqui, ele vai pagar mais também, tá? Então, deixa eu até mostrar aqui mais detalhes para vocês. Então, ele é um fundo imobiliário de CRIs, né? Certificados de recebíveis imobiliários, e a maior parte da carteira dele, como a gente vê aqui nesse gráfico, 93,9% desse fundo, né, dos contratos, dos ativos desse fundo, são atrelados ao CDI. E aqui embaixo a gente consegue ver todos esses CRIs, né? Então, por exemplo, é CDI mais a indexação, então paga o CDI mais 1,61. Esse CRI que está dentro desse fundo imobiliário, tá? Que gera remuneração para nós investidores. O devedor aqui é a JHSF, então muito renomada. Esse fundo imobiliário aqui é um dos maiores da Bolsa e ele é muito seguro. Por quê? Porque as instituições aqui que estão dentro, né, que tem esses contratos com eles, são bastante sólidas, né? MRV, enfim. E aí, alguns vão pagar um pouquinho mais, né? Como esse aqui da Elbor, por exemplo, que é 3%. E é óbvio que quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, tudo isso aqui já está embutido lá dentro, né? Então você não precisa ficar selecionando um a um. É óbvio que você tem que confiar na gestão do fundo. Então, esse fundo imobiliário aqui especificamente, como ele tem muitos contratos atrelados ao CDI, com a taxa Selic subindo, ele vai pagar mais, tá? Só que agora eu quero fazer um adendo, tá? Porque esse fundo imobiliário, por exemplo, eu vou colocar o histórico de negociação dele, tá? Então, hoje ele está mais ou menos ali R$ 99,88 para você comprar lá na Bolsa de Valores. O preço sobre o valor patrimonial dele está praticamente 1, né? Se eu não me engano, está 0,99. Você já deve ter assistido algum vídeo aqui no canal onde eu explico que você precisa comprar um fundo imobiliário pelo valor justo. E a gente vê por essa métrica, que se chama P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Se tiver próximo de 1, é o valor justo. E a maioria, hoje, dos fundos imobiliários de papéis está próximo desse valor justo, tá bom? Então, os fundos de papéis não estão baratos. Acompanhe esse vídeo aqui até o final que eu vou te mostrar exatamente o que isso quer dizer e por que os baratos são os fundos de tijolos. Mas você comprar um fundo imobiliário pelo preço justo, né, pensando em renda futura, é interessante, né? Então, esse fundo imobiliário aqui está comprando pelo preço justo. Mas olha que interessante, se a gente puxar mais ou menos aí um ano para trás, teve uma alta, esse fundo específico, de 8,79%, né? Então, olha que doido, né? Lá atrás, ninguém olhava para esse fundo imobiliário porque ele pagava próximo ao CDI, a taxa Selic. Só que um ano atrás, a taxa Selic era, sei lá, 4%. Hoje já está batendo quase os 12% ou 13%, né? Então ninguém olhava para esse fundo lá atrás. Quem comprou, então, naquele momento certo, pagou barato, tá? Por isso que eu sempre falo do pagar barato. Eu já falei sobre vários fundos de papéis no passado também que estiveram baratos. Hoje, comprar fundo imobiliário de papel é comprar pelo valor justo, tá? Não é uma pechincha. Por quê? Eles estão pagando muito dividendo, né? Então tem vários fundos imobiliários, vou até colocar aí na tela, um histórico aí do dividend yield nos últimos 12 meses. Olha que interessante, os fundos imobiliários de recebíveis, né, que são esses de papéis, pagaram 13,39% ao longo dos últimos 12 meses, né? Então estão pagando super bem, enquanto outros fundos imobiliários estão pagando menos. Vou te mostrar um histórico daqui a pouco de mais ou menos aí 10 ou 11 anos, os fundos imobiliários contra a inflação, porque você vai entender que vale a pena investir em fundos imobiliários para vencer a inflação. Então calma aí que eu vou continuar esse raciocínio aqui. Comprar um fundo imobiliário de papel hoje é você comprar essa renda aí de mais ou menos uns 13% ao ano, beleza? Não tem muito espaço para subir, tá? Subir a cotação, eu digo. Aonde tem esse espaço de comprar barato e ter uma valorização da cota? Nos fundos imobiliários de tijolos. E aqui mesmo, nessa matéria, a gente vê que o fundo mais recomendado aí desse mês é o Bresco. É um fundo de logística, tá bom? Então, um fundo de tijolo. Mas então, beleza, né? Você está comprando aí mais ou menos um yield, uma renda, né? Aí você me pergunta assim, poxa, mas será que não vale a pena então comprar, sei lá, uma renda fixa ao invés dessa renda aí de 13% em média? Porque se a gente entrar agora no site do Tesouro Direto, vou colocar aí na tela,
a gente tem Tesouro pré-fixado pagando 12,4%, né, com vencimento em 2025, 12,2%, 12,3%. A gente tem títulos do Tesouro IPCA pagando IPCA mais 5,6%. Então, sim, a gente tem que olhar esses números como um comparativo, né? Porque o Tesouro Direto é o ativo mais seguro da nossa economia. Então, para investir em fundos imobiliários, é interessante eu ganhar mais, porque senão eu colocaria todo o meu dinheiro aqui. É uma decisão que o investidor tem que ter. Mas óbvio que é uma outra classe de ativo, né? E daqui a pouco eu vou te mostrar. Historicamente, os fundos imobiliários vencem a inflação. E se você comprar no momento certo, que pode ser, tem um estudo aqui que eu vou compartilhar com vocês, que esse seja o melhor momento da última década, tá? Aí você pode ter uma valorização também. Vamos ver. Então eu estou colocando aqui na tela para vocês o gráfico do IFIX contra a inflação. Esse verdinho aqui é a inflação. Eu estou puxando desde o dia 1 de 1 de 2011, que foi quando começou esse índice IFIX, né, que é a grande média dos fundos imobiliários, mais ou menos uns 100 fundos imobiliários hoje. Então a gente tem esse histórico aí de praticamente 11 anos. Então, os fundos imobiliários valorizaram muito acima da inflação, tá? A inflação nesse período, então, foi 89,92 e o IFIX aí teve uma valorização de 180, ok? Então, a gente vê que, historicamente, os fundos imobiliários, eles pagam acima da inflação, tá? E esse é o grande ponto. A gente não pode olhar só para a taxa Selic, a gente tem que olhar para inflação, para a gente receber acima da inflação, tá? E aí você pode estar me perguntando, eu coloquei aqui um Tesouro IPCA que paga a inflação mais um valor aí de 5,6 ao ano, né? Que é super alto. Vamos olhar dentro dos fundos imobiliários se eles conseguem pagar mais do que isso? Eu vou colocar como exemplo aqui um outro fundo imobiliário que eu já falei aqui no canal, o CPTS11, que está pagando super bem aí ao longo dos últimos meses, mas eu quero mostrar um pouco a alocação dele. Aqui nesse gráfico a gente entende bem, ó. A média dos ativos dentro desse fundo paga IPCA mais 6,3, né? Cerca aí de 64%, tá bom? Então a gente vê que o Tesouro Direto, o IPCA, ele é um comparativo para a gente ver dentro dos fundos imobiliários também. E eu posso te falar, nem está tão diferente assim, né? Se o Tesouro IPCA está pagando 5,6 e é um ativo mais seguro do que um fundo imobiliário, está muito próximo, né? Esse IPCA mais 6 aqui em média do CPTS, do Capitânia, não é tão alto assim. Mas a gente tem que entender que, ó, aqui a média desses contratos aqui dentro desse fundo é de 6,5 anos, né? 6 anos para frente. Então, quando esses contratos foram feitos, a gente tinha um IPCA muito mais baixo, ali na casa dos 2, 3. Então eram contratos excelentes. Agora, os fundos imobiliários vão ter que começar a adquirir novos ativos com uma valorização maior, um potencial melhor. Porque um IPCA mais 6 aqui no fundo imobiliário não é mais tão interessante se a gente tem um Tesouro IPCA mais 5,6. Então os fundos imobiliários eles vão ter que ir melhorando também, só que a gente vê nesse cenário aqui. Vai continuar pagando bem. Nos próximos 2 anos, se você comprar um fundo imobiliário por um preço justo, você está comprando renda. O fato é que não vai se manter para sempre, né? A não ser que os fundos imobiliários, aqui a gestão do fundo, consiga melhorar esses contratos, tá bom? Só que, mais uma vez eu repito, uma coisa é você colocar dinheiro em renda fixa, a outra coisa é você colocar dinheiro em imóveis. Um portfólio do investidor tem que ter essas duas opções, né? Até porque imóvel, fundo imobiliário, é renda, né? É muito interessante você comprar barato, mas ter essa renda caindo sempre, tá bom? E por que é bom comprar barato? Porque proporcionalmente o seu dividendo vai ser mais alto e aí você tem a segunda possibilidade de ganho, que é essa valorização. Então, aqui mesmo dentro do Capitânia tem mais 2 gráficos importantes que eu quero mostrar para vocês, tá? Primeiro esse aqui, ó, pagamento de 12,33% só com os dividendos, comparado com essa barrinha cinza aqui, só 3,94% do CDI, tá? Esse dado aqui ele é importante, tá? A gente tem uma Selic hoje aí praticamente a 12%, mas isso muda, tá bom? Os fundos imobiliários já estão com esse rendimento aqui contratado, tá? Mas o mais importante mesmo, vou até dar um zoom aqui para a gente ver, é esse gráfico aqui, tá? Que é o patrimônio líquido versus valor de mercado. É por isso que os fundos imobiliários estão baratos, tá? Olha isso. Essa linha cinza que a gente está acompanhando aqui é o preço sobre valor patrimonial, né? Que é o P sobre VP, que mostra quantos fundos estão baratos.
Hoje, a média dos fundos imobiliários da Bolsa Brasileira está 78,4% do seu valor patrimonial, ou seja, esse valor patrimonial deveria ser 100, agora está 78, então é uma pechincha, né? Em média 22% mais barato, é você comprar um imóvel com desconto, né? E se a gente pegar esse histórico aqui, essa linha cinza, ela mostra exatamente isso. A última vez que esteve tão barato ou próximo a isso foi lá em 2014 e 2015, que estava 69 e 68,3, ou seja, era um momento de crise no Brasil, né? A gente tinha PIB negativo, hoje a gente também vive uma crise grande no Brasil, só que vamos voltar para aquele gráfico que eu mostrei o histórico, né? Lembra? Vencendo a inflação? Agora eu quero colocar desde essa data aqui de 2015, tá? A gente vai ver o impacto da rentabilidade desses fundos. Então a gente vê aqui uma valorização muito grande, tá? Acima dessa linha vermelha que é o CDI, né, que seria a taxa Selic do período, e bem acima também da inflação, que é medida pelo IPCA, tá? E se eu pegar o IFIX também, a cotação dele, desde lá de 2015, olha só que interessante, 99,2% de lucro, tá bom? Então, além da renda, aqui a gente está falando também de um potencial grande de valorização se você comprar barato, tá? Quer dizer que todos os fundos estão baratos e vão crescer? Não, né? Como eu já te mostrei aqui. Os fundos de papéis, hoje em dia, que são os queridinhos, né? É lei da oferta e da demanda, né? Se tem um monte de gente querendo comprar esses fundos lá na Bolsa de Valores, eles ficam com preço mais caros. Por que que os imóveis de logística, escritórios estão tão baratos na Bolsa? Porque tem pouca gente comprando. Só que essa aqui pode ser a chance de você comprar hoje para daqui a 5 ou 10 anos você ganhar com a valorização e também continuar ganhando com a renda desses fundos imobiliários, tá bom? Então a grande lição aqui é: monte um portfólio diversificado, tá bom? Compra renda fixa, sim, mas comprar os fundos imobiliários hoje, se você quiser renda imediata, tem que ser fundo de papel. Só que entenda que não vai pagar tanto assim para sempre, né? E se você quiser comprar barato, são os fundos de tijolos, mas aí é aquele fundo que você tem que segurar por mais tempo, porque assim você forma capital e ganha renda também, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários então sua questão, o que você quer saber sobre fundos imobiliários, dá uma olhada nesses outros vídeos aqui também, ok? Um abraço e até mais!